Hoje quero começar este vídeo de uma forma um pouco diferente. A verdade é que eu ouço muitas vezes que transmito calma, que tenho uma presença tranquila e, por norma, quando ouço estas coisas, eu acabo sempre por sorrir, porque durante muito tempo eu vivi o oposto. Então, eu cresci num ambiente onde nem sempre me senti segura. Eu, ainda muito nova, perdi uma das referências mais importantes da minha vida, que foi o meu pai. E durante muito tempo eu não percebi o impacto que isso teve em mim. Só anos mais tarde é que realmente comecei a ligar os pontos, digamos assim. E eu percebi que passava grande parte da minha vida à procura de segurança, só que sempre do lado de fora de mim, nas relações, na aprovação dos outros, na necessidade de sentir que ninguém me ia abandonar e, como é natural, isso fazia com que eu tivesse muita dificuldade em colocar limites. Então eu aceitava situações que jamais aceitaria hoje, mantinha amizades e relações muito tóxicas que me faziam muito, muito mal e tinha medo, sobretudo de desiludir os outros, porque no fundo eu acreditava que perder pessoas significava perder segurança. Talvez isto também faça sentido para ti. Talvez nunca o tenhas pensado de uma forma consciente, mas quantas vezes é que a tua tranquilidade depende daquilo que acontece à tua volta, externamente? Então, se o dia corre bem, tu sentes-te bem, não é? Se alguém te critica, o dia já ficou totalmente estragado, não é? Se alguma relação muda, tu perdes ali o chão. Se há um pequeno imprevisto, parece que tudo internamente em ti fica desorganizado. Durante muito tempo eu achei que o objetivo era conseguir ter tudo sob controle, sabes? De controlar melhor tudo aquilo que acontecia à minha volta. E hoje, naturalmente, não penso assim. Eu acredito muito que a maturidade emocional não é criar uma vida onde nada nos abana, mas é aprendermos, sobretudo, a regressarmos a nós sempre que a vida nos afasta de quem somos. Para mim, foi isso que significou aprender a ser o meu próprio lugar seguro. E por isso, hoje, eu quero partilhar contigo 3 coisas que fizeram, 3 ações, 3 pensamentos que fizeram verdadeiramente diferença nesse caminho de me tornar o meu próprio lugar seguro. Não aconteceram de um dia para o outro, tá? Não eliminaram os dias difíceis e os problemas da minha vida, mas mudaram sim a forma como vivo e como lido com esses problemas que vão surgindo. A primeira foi deixar de fugir daquilo que sentia. Então, durante muito tempo, eu achei que não era bom sentir emoções negativas, que eu precisava de deixar de sentir tristeza, medo, insegurança, como se essas emoções fossem um sinal de que havia alguma coisa de errada comigo. Mas quanto mais eu tentava afastar e não sentir essas emoções, parecia que elas ainda cresciam mais dentro de mim. Então foi nesse momento em que comecei a ganhar essa consciência que comecei a escrever. Comecei a escrever como quem diz, não é? Não sei como é que foi convosco, mas naturalmente eu na adolescência tinha os meus diários, escrevia muito sobre as minhas relações, como é que me sentia na escola e depois durante alguns anos deixei de o fazer e depois retomei. Então eu nem lhe chamo de journaling, eu chamo-lhe mesmo escrita terapêutica porque teve esse efeito em mim. Eu escrevia sobretudo para perceber o que é que estava a acontecer dentro de mim, para poder nomear as minhas emoções, para organizar pensamentos que pareciam totalmente confusos e muitas vezes para me questionar de coisas que eu nunca tinha parado verdadeiramente para responder. E a verdade é que sempre que eu escrevia, sentia que a intensidade que aquilo que eu estava a viver abrandava um pouco. Então, a escrita não resolvia os meus problemas, mas eu deixava de os carregar sozinha
dentro da minha cabeça, com pensamentos muito confusos, muito negativos. Aliás, não sei se acontece convosco, mas a escrita, quando eu começo a escrever, eu naturalmente não vou terminar aquela escrita sem trazer uma conclusão. E por norma, a conclusão acaba sempre por ser algumas soluções para aquilo que estou a retratar na escrita. Então, a escrita tornou-se muito um lugar onde eu podia parar à vontade, respirar, sobretudo, olhar para aquilo que eu estava a sentir sem fugir. Isso trouxe-me uma sensação de segurança que eu nunca tinha encontrado no externo. Então, hoje continuo a recorrer muito à escrita, diariamente, mas eu intensifico essa escrita quando sinto que a cabeça está muito cheia, que começo com alguns pensamentos disfuncionais, sabes? Libertar tudo, a confusão na cabeça para o papel e tentar, sobretudo, encontrar soluções. Porque eu sei que quando me sento aqui à secretária para escrever, eu estou a regressar a mim. A segunda coisa foi perceber que nem todas as pessoas iam ficar. E acho que esta foi a aprendizagem mais difícil para mim, de verdade. Cá está, porque as pessoas não ficarem não significava que eu tivesse feito algo de errado e aí é que estava o problema. Não é? Então, quando eu comecei a colocar limites, a verdade é que muitas relações mudaram, muitas pessoas se afastaram e na altura isso doeu bastante, porque ativava exatamente aquele medo antigo de ficar sozinha. Só que aos poucos eu comecei a questionar-me de uma forma diferente, eu comecei a pensar de outra forma, não é? Em vez de me questionar logo de, mas será que eu fiz alguma coisa de mal? Mas eu podia ter sido uma pessoa diferente, mas porque é que isto me está a acontecer outra vez a mim, sabes? Eu comecei, a mentalidade mudou, eu comecei muito mais a questionar de, ok, isto aconteceu comigo, então agora como é que eu vou cuidar de mim? Como é que eu vou viver depois de passar por esta experiência? Como é que eu me vou cuidar? Foi sobretudo esta mudança de mentalidade. Esta mudou muita coisa, porque eu percebi que havia uma escolha que dependia sempre de mim, não é? Eu podia passar dias a tentar convencer alguém a ficar, não é? Ou podia escolher continuar ao meu lado. Então não quer dizer que eu deixasse de sentir tristeza, eu senti muitas vezes. E ainda hoje há situações em que a segurança surge na minha vida, mas eu já não deixo que essa insegurança decida aquilo que eu faço ou não com a minha própria vida, né? Então eu primeiro sinto as emoções, mesmo que sejam emoções que não gosto de sentir. Quem é que gosta de se sentir triste? Mas é o aceitar essas emoções, senti-las, depois tentar procurar compreendê-las um pouco melhor e então depois poder tomar decisões. Então, esta ordem mudou muita coisa na minha vida. A terceira coisa foi perceber que perdermos-nos no caminho faz parte. Aceitar isso é difícil. E, e durante muito tempo eu achei que eu tinha essa percepção, não é? Que uma pessoa emocionalmente forte era aquela que nunca se sentia insegura, que nunca duvidava dela própria. E hoje tenho outro olhar sobre isso, não é? Há semanas em que me sinto cansada, há dias em que as coisas não correm exatamente como esperava, há, há muitos momentos em que eu também me sinto perdida no meu caminho e a diferença está em que eu hoje sei regressar a mim e àquilo que me faz bem. Né? Eu sei aquilo que me faz bem, eu sei que preciso de escrever, eu sei que preciso de praticar yoga, de caminhar, de descansar quando me sinto demasiado cansada, de conversar com aquelas pessoas de confiança que me trazem alguma segurança. Tenho ferramentas, tenho rotinas, tenho hábitos que me ajudam a regressar ao meu ritmo e ao meu centro. E eu acho que muitas vezes é isto que nós confundimos, que é sermos o nosso lugar seguro não significa não sentir medo. Significa sabermos regressar sempre a nós e àquilo que nos faz bem quando esse medo surge.
quando essas coisas menos boas acontecem na nossa vida e nós não as podemos mudar, saber regressarmos a nós. Eu acho que se há uma frase que resume tudo aquilo que eu aprendi ao longo destes anos, é isto mesmo, de que o problema não está em nos perdermos por vezes do nosso caminho, mas é nós não sabermos regressar a nós. Porque a verdade é que a vida vai continuar a trazer mudanças, vai continuar a trazer muitas despedidas, imprevistos, dias difíceis também, isso faz parte. A questão aqui é, quando tudo isto acontecer, quem é que vai cuidar de mim? Quando todas estas coisas, quando houver estes abanões na tua vida, quem é que vai cuidar de ti? E eu faço esta pergunta porque, pelo menos eu, durante muitos anos, achei que esperei que fossem os outros. Né? Eu hoje sei que essa responsabilidade também é minha, ou é maioritariamente minha. E acho que não há nada mais tranquilizante na vida do que saber isto. Porque aconteça o que acontecer, há uma promessa que fiz e que faço a mim própria e que nunca mais quero quebrar. Que eu não me abandono. Posso precisar de parar, posso precisar de chorar, posso precisar de recomeçar a vida às vezes que forem necessárias, mas eu não me abandono. Se tudo à minha volta o pode fazer, eu não o vou fazer. Entendes? Até porque esta é a relação que eu vou levar comigo para o resto da minha vida, até ao último dia em que eu cá estarei. Então essa é uma relação que eu escolho cuidar todos os dias. Então se há uma ideia que eu gostava que levasses deste vídeo é de que a maturidade emocional não é nunca nos perdermos, mas é sabermos regressar sempre a nós mesmas, às coisas que nos fazem bem, às nossas rotinas, não nos abandonarmos. Tudo o resto pode desaparecer, mas nós não nos podemos abandonar. Se há coisa que eu tenho mesmo muito orgulho é nunca ter desistido de mim, apesar de tudo aquilo que fui vivendo ao longo da minha vida. Então, eu acho que talvez hoje, e já que estás a ver este vídeo, possa ser um bom momento para tu parares uns 5, 10 minutos no final do vídeo e questionares-te. Eu vou-te deixar a pergunta, porque talvez seja uma pergunta que tu nunca fizeste a ti própria. Quando a vida te dá um abanão, tu sabes como regressar a ti? Ou continuas à espera que sejam as circunstâncias e as pessoas à tua volta com a responsabilidade de te devolver a tua paz interna? O que é que te ajuda a regressar a ti? Quais é que são as tuas ferramentas? Quais é que são os teus pensamentos? Partilha aqui nos comentários, partilhem. Eu gosto sempre muito de vos ler. E já sabes que se estas temáticas te interessam, da ansiedade, do autocuidado, autoconhecimento, gestão emocional, segue este canal, até porque me ajuda a expandir mais o meu trabalho para outras mulheres que precisem de ouvir estas palavras e até porque assim recebes as notificações semanais dos vídeos novos que eu vou colocando aqui no canal. Então, vemo-nos no próximo vídeo.